Boa tarde. Faz tempo que a gente não tem um vídeo por aqui, não é? Mas hoje se faz necessário porque o nosso assunto, que por sinal é um dia que se comemora hoje, e é um dia muito importante. No dia 13 de maio de 1888, a então regente Princesa Isabel, gravem bem isso, ela ainda não era imperatriz do Brasil, ela era regente. O seu pai, Dom Pedro II, estava viajando e ela estava como regente. O que é isso? Quando você governa na ausência do governante oficial, porque a gente vivia numa monarquia. Ela assina uma lei que abole, ou seja, ela termina completamente com a escravidão no Brasil. Isso aconteceu do dia para a noite? Não. Tem algumas coisas que a gente precisa entender. A primeira é que esse processo de escravização não é uma coisa inventada nem pelos portugueses, nem pelos europeus em geral, nem pelos portugueses, nem pelos espanhóis. Ela existe desde muito antes. Lá na Grécia Antiga, nos romanos, você já vai encontrar isso. Mas era muito diferente do que a gente viu aqui. Nessa que eu tô falando, e que vocês não vão estudar, é só para caráter de conhecimento. Quando dois países ou duas cidades guerreavam, o perdedor virava escravo do ganhador. Só que ele continuava tendo direito à casa dele, à família dele, a casar com quem ele queria. Ele só tinha mesmo que trabalhar de graça. Ok? O que vem a acontecer séculos depois, porque é séculos mesmo, tá, gente? Eu tô aqui encurtando muito. Ali já no século 17, 18, que é o que vai nos atingir, que o que acontece com a gente já é no século 19, é um tipo de escravização que vocês lembram que quando a gente estudou lá a miscigenação, eu falei que a vida dos negros no Brasil não era fácil? Pois é. O que eles começaram a fazer? Primeiro eles vieram para cá e escravizaram os índios, achando que podiam catequizá-los e tal. Depois, quando os padres jesuítas que estavam vindo junto, resolvem que não, isso não tá bom. Índio, eles são igual criança, a gente pode ensinar, tem que dar outro jeito. Eles começam literalmente a invadir a África. Invadir. Chega para lá o barquinho e invade. Sequestra. E ali, gente, vamos entender que na tribo africana, você tinha reis, você tinha rainhas, você tinha princesas, você tinha toda uma hierarquia como em qualquer lugar, tá? Eles não queriam saber, eles pegavam, jogavam no que ficaram chamados de navio negreiros, porque eles jogavam todo mundo no porão, vinham trazendo, atravessavam o oceano e chegavam aqui e vendiam como mercadoria. Quando os donos de terras que aqui estavam compravam essa mercadoria, ou seja, quando a gente fala de uma dívida histórica, uma dívida social com os negros, a gente está falando desde aí, de quando a gente tratava como... Não a gente, eu, você, ou meu pai, minha mãe, mas a gente como sociedade. Quando a gente tratava como um pedaço de carne, porque era isso que se fazia. Você botava ali
O dono do engenho chegava, olhava, via se estava forte, se estava saudável, porque infelizmente muitos morriam na travessia já, porque adoeciam, porque a comida era pouca, porque não precisavam alimentar, porque não era gente, não tinha alma. Olha a quantidade de absurdos que eram ditas. Então, eles eram expostos. Ele chegava lá, em regra, ele olhava muito os dentes. E para ver se não estava doente, para ver se ele não ia ter mais gastos quando chegasse na fazenda dele. Porque ele queria levar o escravo já para trabalhar. E show de bola, acabou. Até que a Inglaterra era a grande produtora do mundo, ela era a grande provedora do mundo. Ela começa a falar, não, tá errado. A Inglaterra foi um dos primeiros países a acabar com a escravidão. Junto com os Estados Unidos ali e tal, mas a Inglaterra foi a primeira. E o Brasil tinha muita dívida com a Inglaterra, porque na fuga de D. João VI, ela foi uma das que protegeu a esquadra, que a gente fala, né? Os navios. A gente vai aprender isso ainda em português. Mas protegeu ali a esquadra portuguesa para chegar ao Brasil. E ela fala, não, isso aí tá errado. Não pode mais comercializar escravo. Pô, mas como é que eu vou aqui no Brasil? E aí começa um processo muito lento no Brasil, porque o Brasil, até hoje, a gente sabe do famoso jeitinho brasileiro, né? Aquela história do achar que é mais esperto que os outros. Então, em 1850, é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que realmente proíbe a travessia, o comércio de novos negros. O que não quer dizer que estava proibido de vender negro aqui dentro. O que não quer dizer que... assim mesmo, navios atracavam aqui, tá? Mas daí, vocês já devem ter, alguns eu acredito, ouvido a expressão, para inglês ver. Se alguém viesse da Inglaterra, bater na nossa porta e dissesse, olha, vocês estão recebendo navios. Não, olha aqui, a gente tem uma lei, ó, que proíbe. Só que a Inglaterra continuou batendo em cima. E em 1850, 21 anos depois, 21 anos depois, eles fazem o que eles chamam de Lei do Ventre Livre. O que significava essa lei? Qualquer criança nascida a partir daquela data, nascida de uma escrava, não seria mais escravo. Porque era assim, você nascia de uma escrava, você automaticamente era escravo. Então, a partir daquela data, aquela criança não tinha mais vínculo com o dono da mãe. Só que tem um problema. Como é que você desvincula um bebê de uma mãe? Então, eles tinham um pequeno acordo. Até os 7 anos, a criança podia ficar ali e tal. O dono ia tomar conta, alimentar, vestir. E depois, se a criança quiser... eu tô falando criança de 7 anos. Crianças, talvez da idade de irmãos de vocês, idade que vocês já tiveram. Poderia começar a fazer pequenos trabalhos em troca de dinheiro, mas era um dinheiro miserável, tá? Mas estava ganhando, então não era escravo. Ok.
A Inglaterra continuou, ó, ainda não tá bom. Só que a gente tinha um problema que sempre houve esse problema, tá? E esse problema nos acompanhou até o final. Que os grandes apoiadores do Império eram a Igreja, o Exército e, obviamente, os senhores de engenho, né? Que era o que sustentava o país. Mas eu vou chegar lá. E eles diziam assim, olha, para eu abrir mão, vocês, Império, têm que me ressarcir, porque eu gastei dinheiro para comprar essa... Eles não falavam gente, mas hoje a gente sabe que eram pessoas, são pessoas, sempre foram pessoas, embora eles não vissem assim. E o Império dizia que não, que se a Inglaterra estava dizendo, ela não, e acabou. Pois bem, essa é a mais absurda, no meu ver. Em 1885, olha só, a gente estava em 1871, 1885, pouco mais de 10 anos depois, a lei do sexagenário. Gente, a vida de um escravo, se ele passasse de uns 30 anos, não é um exagero, o cara era tido como um herói. Porque a vida que ele tinha de apanhar, de dormir mal, comer mal, acordar tarde, dormir tarde, acordar cedo. Você viver até os 30, 35 anos, você era um herói, você era guerreiro pra caramba. Eles me lançam a lei do sexagenário. O que era a lei do sexagenário? Essa lei é de 1885. O escravo que chegasse aos 60 anos, acabei de falar pra vocês, a média de vida deles era de 35 a 40 anos. Mas o que chegasse aos 60 anos era considerado automaticamente livre, sendo que trabalharia mais 5 anos para pagar toda a comida, bebida e vestimenta que teve durante a vida. E aí, como faz? Até que chega uma hora, a princesa Isabel, já uma mulher viajada, obviamente eles viajavam de navio, tá, gente? Então as viagens eram extremamente longas. Duravam 3, 4 meses, porque era o que uma viagem de navio durava, né? Hoje a gente tem navios a motor, mas naquela época era um navio a carvão mesmo. Ela pega lá, se você for no Museu Imperial de Petrópolis, agora não, que a gente tá em pandemia, gente, mas tem lá a pena de ouro com a qual ela assinou a Lei Áurea, e a Lei Áurea, ela tem 2 artigos, só tem 2. A gente tem tanto código penal aí, né, que tem uma bitela assim. Não, a Lei Áurea, ela tem 2 artigos. Artigo 1º, considero abolida toda a escravatura no Brasil. Artigo 2º, revogam-se todas as leis anteriores e posteriores que vierem a essa. Ou seja, ela naquele momento, ela assina uma lei que faz a abolição da escravatura, abole qualquer lei que permitisse antes e que alguém tentasse fazer depois. Quando eu falo que eu cito aqui que nós tínhamos 3 pilares do Império, que era o exército, a igreja e os engenhos, isso deu bastante problema para a igreja.
Mas isso é um assunto para um outro dia, para um outro assunto. O importante é, nesse momento, a gente parar e refletir se a gente realmente... É claro, gente, pelo amor de Deus, hoje ninguém mais vai pro tronco, hoje ninguém mais vai... Mas a gente tem mesmo uma... Porque o cara foi liberto, ele recebeu a carta de alforria, mas ele não recebeu um centavo para ir. Tanto que muitos optaram por fazer contratos e continuar trabalhando. Muitos nem pensaram duas vezes, meteram o pé na estrada e foram caçar a vida. E daí a gente tem a origem, inclusive, das favelas aqui no Rio. A primeira favela, que foi a da Providência. Por quê? Porque foi um lugar literalmente providencial para que eles fizessem ali um conglomerado e pudessem morar. Tá? Aí a gente começa a puxar um monte de outras histórias. Mas todo mundo sem um centavo, o cara não sabia ler, ele não sabia escrever, ele não sabia, mal sabia falar a língua. A gente libertou mesmo essas pessoas? Ou a gente deu um papel para ela dizendo se vira? É pra gente pensar, gente. Hoje, dia 13 de maio, é sim comemorado. É óbvio que o ato da princesa Isabel tem que ser celebrado, porque ela teve a coragem de fazer o que os senadores da época não fizeram. Só que ela fez num ato de impulso. A verdade é essa, ela fez num ato de impulso. Então ela não pensou em nem ressarcir o que veio a dar problema para o próprio império, os donos dos escravos, nem dar uma base de sustentação para os próprios escravos. E vão fazer o que da vida? E daqui a gente... Eu vou depois, nas próximas aulas, mostrar para vocês que existem muitas expressões que a gente usa muito até hoje e que a gente às vezes não sabe. Aqui no Rio nem tanto. Vou usar uma aqui agora, mas que a gente usa muito. Aqui a gente, por exemplo, fala muito mesinha de cabeceira. Mas tem muita cidade por aí que usa essas mesinhas, o que a gente chama de mesinha de cabeceira, chama de criado mudo. Vocês sabem o que é a origem da expressão criado mudo? Era um criado mesmo, era um escravo que ficava ali, que para não falar nada tinha sua língua cortada. E ficava ali à disposição a noite inteira. Se o dono quisesse água, ele ia buscar. Se o dono quisesse ir ao banheiro, ele tinha que pegar o peniquinho embaixo da coisa, porque não tinha banheiro dentro de casa nessa época. Complicado. E é por isso que a gente tem, sim, gente, uma dívida social com todos os negros. Eu mais uma vez vou pedir desculpas pela minha voz, eu realmente estou muito gripada, ando muito resfriada. Espero que vocês vejam esse vídeo até o final e a gente vai trabalhar sobre isso hoje, tá bom? Um beijo e tchau!